Olá, gente, como vão todos? Tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade aos crimes contra a vida. Vamos tratar especificamente do crime de participação em suicídio. Esse crime está disposto no artigo 122 do Código Penal Brasileiro e é o segundo crime contra a vida que nós vamos estudar. Induzir, instigar ou auxiliar alguém a se matar. Observem que o suicídio não é considerado crime, porque aqui no Brasil não se pune a autolesão. E o que é o suicídio? É a retirada consciente e voluntária da própria vida. Então, aquele que atenta contra a sua vida, e se porventura não conseguir o seu intento, não vai sofrer nenhuma sanção penal. Afinal, a autolesão, ela não é punida. Entretanto, pune o legislador aquele que participa do suicídio de outrem, induzindo, instigando ou auxiliando. Ok? Com relação ao bem jurídico tutelado, nós estamos ainda tratando de crimes contra a vida, então o bem jurídico tutelado é a vida humana. Ok? Sujeito ativo do delito. É qualquer pessoa, não se exige uma qualidade especial do agente para configurar no polo ativo dessa relação. Em relação ao sujeito passivo, também qualquer pessoa, desde que esta pessoa seja capaz de ser induzida, de ser instigada, de ser auxiliada. Se alguém induz incapaz, pessoa que seja portadora, por exemplo, de algum tipo de enfermidade mental, que não seja capaz de entender a gravidade do ato que está prestes a realizar, este indivíduo não vai responder por participação em suicídio. Aquele que induz, incapaz de entender o caráter ilícito do ato que está prestes a praticar, sim, um ilícito não penal, mas um ilícito civil, responde pelo crime de homicídio. Então a vítima deve ser capaz de entender a gravidade da situação. Observe que este crime pode ser praticado de 3 formas. Então nós temos 3 núcleos: induzir, instigar e auxiliar. O verbo induzir significa dizer o quê? Que o indivíduo está fazendo nascer a ideia, plantando a semente, fazendo com que a vítima comece a pensar em ceifar a própria vida. Instigar, a vítima já tem o quê? Uma ideia pré-concebida. E o indivíduo, o que é que faz? Reforça aquela ideia. Auxiliar é fornecer os meios necessários para a prática do crime de suicídio. É dar a arma, a corda, comprar e entregar o veneno. Então a participação aqui é uma participação material. Enquanto que nos verbos induzir e instigar, a participação ela é moral. Ok? O elemento subjetivo do tipo. Este crime só é punido na forma dolosa. Então, um indivíduo que costuma frequentar a casa do vizinho, que é uma pessoa altamente depressiva e que já tentou contra a própria vida em outros momentos,
Ao sair de lá, esquece uma bolsa contendo o quê? Veneno de rato. A vítima observa, percebe o conteúdo que ali está guardado e ingere. Observe que aquele que deixou o veneno não tinha a intenção de fazer com que o indivíduo viesse a se matar. Ok? Houve o que? Talvez uma negligência, agindo com culpa. Então ele não responderia pelo crime de participação em suicídio, porque falta a ele o elemento subjetivo dolo, a vontade livre e consciente de induzir, de instigar ou de auxiliar. Este crime ele é punido de duas formas. Se porventura o resultado se consuma, ou seja, se a vítima ela vem efetivamente a ceifar a própria vida, a pena é de reclusão de 2 a 6 anos. E se porventura da tentativa de suicídio o indivíduo vem a sofrer lesão corporal de natureza grave, que são aquelas lesões previstas no artigo 129, parágrafo 1º e parágrafo 2º do Código Penal, a pena será de reclusão de 1 a 3 anos. Quando se dar a consumação deste delito, trata-se de crime material, exigindo-se então a produção do resultado naturalístico previsto no tipo penal. Ok? Observe que o agente ele não pode participar diretamente do resultado. Imaginemos que uma pessoa esteja prestes a se matar. Coloca uma corda numa árvore, sobe em cima de um banco, só que o terreno em que o banco está apoiado é um terreno íngreme. E a pessoa ela não consegue pular para a morte. Aquele que auxiliou fornecendo a corda iria responder apenas por participação em suicídio. Só que ele resolve o quê? Dá uma força, um apoio e chuta o banco. Então ele teve o quê? Participação direta no resultado morte. Ele não responderia pelo crime de participação em suicídio, e sim pelo crime de homicídio. Ok? Alguns exemplos muito comuns de casos em que o agente poderia responder por este crime. Roleta russa, aquela brincadeira, né, em que 2 ou mais pessoas participam, uma arma com apenas uma munição. Vamos imaginar um tambor com capacidade para 6 munições, coloca-se lá uma munição e a arma vai passando de pessoa para pessoa. O primeiro vai, dispara e nada. O segundo vai, dispara e nada. O terceiro vai, dispara e tem a cabeça lá estourada. Estes indivíduos que participaram da brincadeira, os sobreviventes, vão responder por que crime? Participação em suicídio. Duelo americano, 2 armas idênticas, uma está municiada e a outra não está municiada. Cada um pega uma arma. E ao mesmo tempo, em determinado sinal, os 2 atiram em suas próprias cabeças. Aquele que sobreviveu vai responder por participação em suicídio. Imaginemos 2 pessoas que resolvem o quê? Ceifar a própria vida. Pacto de morte. Um casal que não consegue ser feliz neste plano e resolve ser feliz em outro plano, atentando contra a própria vida. E para isso, o que é que eles fazem? Quem assiste muito filme sabe que filme de ação, sabe que monóxido de carbono é uma substância altamente venenosa. Eles entram numa garagem e lá, naquele ambiente fechado, o indivíduo coloca a mangueira para dentro do carro, ligado ao cano de escape, liga a chave do carro. Então A liga a chave do carro, tendo B ao seu lado. Ok? E começam a ingerir, a respirar aquela substância venenosa.
Imagine a seguinte situação hipotética. A, que ligou o carro, morre. B, a pessoa que resolveu participar do pacto de morte com ele sobrevive. B responde por que crime? Participação em suicídio. A sobrevive. B morre. A foi que ligou o carro. A responde por que crime? Como ele teve uma participação direta, ele responde por homicídio. E se ambos sobreviverem, o que é que acontece? A pode responder por tentativa de homicídio e B pode responder por quê? Por participação em suicídio, desde que A sofra lesão corporal de natureza grave. Se A sofrer lesão corporal de natureza leve ou se não sofrer nenhum tipo de lesão, o fato para B neste caso seria o quê? Atípico. Ok? Lembrando que este crime também é de ação penal pública incondicionada. Quem tem atribuição para propor a ação é o Ministério Público. Ele tem a titularidade, como todos os crimes contra a vida. Ok? É isso aí. Próximo encontro nós vamos falar sobre o crime de infanticídio. Grande abraço, fiquem com Deus e até lá.